Bom, os conflitos contemporâneos na África, né? A ideia aqui é discutir sobre as bases dos problemas relacionados aos conflitos no território africano, entender o processo de formação territorial do continente e relacionar com algumas situações atuais que a gente pode observar na África, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os elementos históricos, geográficos do continente africano, né? Analisar ali alguns períodos, em especial o processo neocolonial, e entender alguns conflitos, em especial no continente africano, né? Então, a primeira concepção que a gente deve analisar aqui é que a África, né, do ponto de vista geográfico, né, é um continente que tem uma diversidade de paisagens muito peculiares, né, desertos, florestas tropicais, né, savana, região equatorial, né, montanhas, vulcões, enfim, o Rio Nilo, uma série de elementos geográficos que chamam a atenção, além de ter no seu subsolo, né, uma, uma rica base de recursos naturais presentes no continente, né? Então, atualmente você tem 54 países, né, 55, e mais ou menos aí umas 2.000 etnias, né, que dividem, né, esse território aí, formando um verdadeiro mosaico étnico-cultural dentro do seu contexto geográfico, né? Bom, historicamente, né, a África começa a se tornar importante aos olhos das potências desenvolvidas, né, a partir ali do século XIX, né, quando 18, 19, quando você tem ali a emergência de exploração de alguns países europeus aqui, com destaque, né, a região do Congo, onde teve a presença ali do rei Leopoldo, né, da Bélgica, né, um indivíduo que, se tivesse vivo hoje, se fosse no contexto atual, seguramente seria o cara mais rico do planeta, né? E ele, junto com a Bélgica, né, cometeu verdadeiras atrocidades contra povos nativos africanos, né? Aqui na imagem a gente vê nativos segurando mãos decapitadas, né, decepadas aí pelos belgas, né? E do outro lado você vai ver ali um monte de marfim, né, aquelas presas de elefantes que eram comercializadas pela Europa, né? Então, um contexto de exploração continental que começou mesmo desde antes do século XVIII, né? Já havia ainda algumas tentativas desse processo, mas que se intensificaram a partir da Revolução Industrial com o neocolonialismo, né? Aqui a gente tem mapas que destacam a África em 1880 e 1914, né, diante do período ali do neocolonialismo, e do lado direito você vai ter uma divisão étnica, né, o que seria de fato a África, e do outro lado você vai ter um mapa político, tendo como referência os interesses europeus, e em especial chama a atenção a questão da partilha da África, né, que foi preconizado pelas potências industrializadas que dividiram o território africano de acordo com seus interesses, né. Então, passado esse contexto de exploração europeia, né, principalmente a partir do neocolonialismo, né, uma primeira consequência dessa situação vai ser o seguinte: do século XVIII até 1940, 45, né, mais especificamente pós Segunda Guerra Mundial, você vai ter uma influência europeia na África, mas a partir de 1950 isso começa a mudar com um processo de independência do terceiro mundo em especial. Então vão começar a surgir estados-nação, né? A gente pode relacionar isso a uma nova dinâmica do capitalismo mundial depois da Segunda Guerra Mundial, onde aquela fase neocolonial deixa de ser
lucrativa, né? Então, se começa a pensar outras formas de nutrir o capitalismo. Então, alguns países deixam de lado a exploração africana e vão se especializar em outras formas de acumulação de capital. Neste contexto, surgem, então, diversos estados-nação que vão ser orientados pelas antigas divisões territoriais dada a partir do processo de partilha da África, né? Essa divisão arbitrária entre fronteiras artificiais e fronteiras culturais é entendida como um primeiro ponto para se entender os conflitos na África. Então, alguns países vão ter dentro de um mesmo território, né, assim que se forma um Estado-nação, diferentes grupos étnicos que não vão conseguir se estabelecer uma estabilidade, uma coesão política e, consequentemente, cria-se uma região de tensão, né, política e agravada por problemas econômicos, pobreza, entre outros, vão colocar aí vários conflitos em evidência. Então, esse é um primeiro cenário que a gente poderia destacar, né, à luz da formação histórica do território africano, né, e também no contexto atual a gente vai ter também uma nova configuração de exploração dos países africanos, que também pode potencializar alguns conflitos, porque alguns países desenvolvidos e até mesmo emergentes têm como interesse na África a exploração de recursos naturais, né, principalmente minerais. Esses recursos, muitas vezes, são fontes de renda que vão ser usurpadas por diferentes grupos, né, em alguns casos, famílias que conseguiram ascender o poder durante o período de independência da África e de lá para cá se mantiveram formando aí verdadeiras ditaduras, governos autoritários, né? E isso gera também um foco de tensão, dada a situação que alguns países, né, são recorrentes, por exemplo, a falta de estabilidade política e a tentativas de golpes de Estado que acabam gerando conflitos sangrentos em alguns casos. Então, também é um novo contexto. E nessa conjuntura da economia contemporânea, há alguns países como a China, né, veem na África um grande potencial de exploração de recursos naturais, e aí a gente pode até destacar o fato do Sudão e o Sudão do Sul, né, o Sudão que teve um conflito muito significativo nas últimas décadas, né, o pessoal do norte de vertente muçulmana atacava o pessoal do sul que era cristão animista, então teve uma guerra civil e a comunidade internacional entendeu que a separação do país pudesse amenizar o conflito. Lembrando também que essa separação se deu no cerne por interesses da China, né? Se não fosse um interesse econômico de um ator como a China, seguramente não teríamos aqui a formação do Sudão do Sul, né? Então, são alguns contextos que a gente poderia também destacar, né? Então, além da formação histórica, além da questão da exploração neocolonial, além da formação de estados com fraca coesão política e elevada estabilidade política, a gente tem também os interesses dos recursos naturais que podem também levar à disseminação de conflitos, né? Então, alguns grupos, né, entendem que, estando no poder, terá exclusividade à venda, né, à comercialização de recursos naturais que são presentes no território africano, né? Então, também a gente pode destacar esse contexto aí, né? Então, você tem grandes reservas de petróleo, como, por exemplo, na Nigéria, né, a região do norte da África aqui também. Então, são alguns contextos que a gente pode lembrar. Aqui a gente tem alguns conflitos, né, e as causas, né, que podem ser guerra civil, né, alguns pontos, como na Nigéria, alto índice de violência interna, né, aqui na Nigéria a gente pode destacar a ação de grupos como o Estado Islâmico, o Al-Shabaab, né, que são grupos fundamentalistas orientados pela Sharia, né, pelo islamismo, né. Você tem aí crescimento do fundamentalismo islâmico, né, como em algumas regiões no Egito, Sudão, né. A região do Sahel chama atenção por uma série de conflitos de ordem
que vão desde fronteiras, recursos naturais, né, fundamentalismo islâmico, entre outros, né, conflitos de fronteira, como, por exemplo, um Chad aqui destacado, né, anexação de territórios, né, e também a questão dos refugiados, como é o caso da Somália e do Quênia, né, que hoje, por exemplo, se discute, né, se discute não, tem a construção de um muro, né, que tenta evitar que pessoas fujam da Somália que vão em direção ao Quênia, né, o Quênia tem um campo de concentração gigantesco de Dadaab, né, que tem mais ou menos 450 mil pessoas, então são dados bem decisivos, né, e além de outras regiões mais tensas que tem ali um possível foco de tensão, que é questão de pobreza, de recurso natural, água, né, questão de diferença étnica, religiosa, entre outros, né. Bom, há alguns destaques aí, a gente poderia falar de Ruanda, né, que foi colônia, domínio territorial belga, então, assim que os belgas, que a população, que o governo belga sai da região aqui, se tem a eclosão de conflitos entre Tutsis e Hutus, né, isso vai levar a um verdadeiro genocídio, né, milhares de pessoas são mortas por causa desse conflito, né, e ainda hoje a região vive consequências desse conflito, né. Como eu falei do Sudão e Sudão do Sul, né, então a comunidade internacional entende, né, reconhecer a formação do Sudão, mas é uma região que já começa com dados, né, extremamente alarmantes. 60%, 70% da população analfabeta, IDH baixíssimo, renda per capita abaixo de $2 aproximadamente, enfim, você tem uma série de problemas socioeconômicos que também potencializam o desenvolvimento de conflitos, né? Sem falar que na fronteira entre o Sudão do Sul e o Sudão, você tem uma região petrolífera chamada Abyei, que acaba sendo também hoje um foco de interesse de ambos os países em ter o domínio do território produtor desse recurso natural, né? Então, também é um outro conflito muito complicado, né? Então, a Nigéria, a gente vai ter ali a ação de alguns grupos fundamentalistas islâmicos, né? Então, na Nigéria, tem vários conflitos que têm a ver com a questão religiosa, né? Influência ali do cristianismo, em paralelo com o islamismo. Então, nos últimos anos, você tem o crescimento da população cristã, e isso faz com que alguns grupos extremistas, né, acabam cometendo atentados, violência, entre outros, e aí estima-se que quase 22 mil pessoas, em sua maioria menores de idade, estão desaparecidas na Nigéria, né. Além disso, você tem ações de grupos como Boko Haram, né, que de vez em quando comete atentado em algumas regiões, né, tanto aí a gente pode destacar atentados cometidos contra a Embaixada dos Estados Unidos, contra uma universidade, né, que mataram dezenas de pessoas e tal. Então, também é um conflito ligado à questão religiosa também, né. O aumento da violência no Sahel também é interessante a gente comentar, porque a região ela tem uma vulnerabilidade ambiental natural por causa do seu clima, né, semidesértico, né. O Sahel é uma região de passagem, de transição entre a área desértica do Saara e a floresta tropical, então você tem uma faixa longitudinal significativa, né? E aqui você tem vários conflitos que envolvem desde questões de fronteiras, disputa de territórios, avanço de grupos fundamentalistas, entre outros, né? Associado a um quadro socioeconômico calamitoso, onde você tem países extremamente pobres, como Mali, Níger, né? O Níger é um país que daqui em 2050 ele pode aumentar sua população em 3 vezes, dada a grande quantidade da sua taxa de natalidade por causa das suas condições socioeconômicas. Então, são algumas situações peculiares. Sem falar no avanço da desertificação da região, né, como a gente pode notar, uma região pobre, de maior vulnerabilidade socioambiental e práticas agrícolas, exploração de recursos naturais de maneira sustentável tem contribuído para o processo de desertificação, que naturalmente gera
uma onda de refugiados muito grande por causa desses problemas subjacentes, né? Aqui a gente tem uma tabela que destaca o problema, o país, né, e os grupos armados atuantes na faixa do Sahel, né, um estudo publicado por um grupo de estudos da África, da Universidade de a Unesp, acho que Marílias, né, publicou esse artigo. Então aqui a gente tem alguns dados, né, como por exemplo o Níger, né, comércio clandestino de armas, instabilidade. Então você tem ali uma ramificação da Al-Qaeda, o Boko Haram, né, Sentinelas, Movimento do Povo para a Nigéria, entre outros, né. Gostaria de destacar, por exemplo, a questão da Somália, né. Como eu falei, a Somália, a Somália seria uma diáspora somali, né. Então você tem a Somália italiana, a inglesa, francesa, né. Você tem 5 povos, né, 5 regiões de origem somali, e que a ideia é juntar esses povos todos formando um povo. Então, a ideia da Somália aqui é que ela é um país, né, no caso, pobre pra caramba, com graves problemas socioeconômicos, né, avanço de grupos extremistas, né, e isso gera uma onda de refugiados muito grande, né, sem falar que no mar da Somália aqui a gente tem ação de piratas, né, esses piratas acabam tendo presença na África em função de quê? A atuação desses caras estão ligados à busca de recursos, né? Então, muitas vezes eles atacam um navio, prende lá a tripulação, a carga, e pede um resgate, e a partir desse resgate eles vão investir em armas, em ações para poder fazer valer os seus atentados, sua manifestação em prol das suas causas, né? No Golfo da Guiné também se tem atuação de piratas também, né? Em alguns desses casos você pode ter a ação de grupos ligados aos Estados Unidos, né, para poder monitorar isso. No caso do Golfo na Somália aqui, é interessante a proximidade com o canal, né, de Suez aqui, que é importante fonte de escoamento de petróleo, né? Então, é uma área geoestratégica que chama a atenção, né? Bom, uma outra região que teve um conflito que é muito comentado é também a África do Sul, né? Que vai ter como o cerne dos problemas relacionados aí ao processo colonial, né? Você teve ali colônias holandesas e inglesas, né? Uma guerra que vai acabar ali mais ou menos no início do século XX, uma guerra que a Inglaterra vence e, consequentemente, forma-se a África do Sul com um processo de dependência, e a partir de então, você tem ali um processo de instituição de uma lei de segregação racial, que vai ter o nome de Apartheid, né? E durante vários anos, essa lei de segregação racial foi colocada como uma das causas de problemas econômicos que a África do Sul vive hoje, né? Nesse contexto, né, na luta de movimentos sociais de grupos de população negra, né, vai surgir a figura do expoente aí, Nelson Mandela, que vai ser um defensor, né, da promoção da igualdade racial. É uma pessoa que fica presa durante 20 anos e quando sai da cadeia ele é eleito, né, chega a ser eleito presidente, ganha o prêmio Nobel da Paz, mas ainda hoje a gente tem consequências desse período, né, uma coisa que chama atenção na África do Sul é o fato de ter um número elevado de pessoas com HIV, né, e também hoje é considerado uma economia emergente, estando dentro dos BRICS, né, um país com boa produtividade agrícola, recursos minerais, né, em especial diamante, entre outros, e um crescimento industrial significativo, colocando como uma economia bem emergente, bem desenvolvida, bem próspera, digamos assim, no contexto africano, né? Uma outra coisa que a gente remete à África é o evento, né, que teve em 2011, né, que eclodiu no Egito, mas que foi propagado tanto para a Ásia quanto para a África do Norte, em especial,
a Primavera Árabe, né, que foi um conjunto uma onda de manifestações sociais, né, em prol da democracia, né, então relaciona a primavera ao renascimento dos povos, e isso vai fazer com que você tenha uma onda de protestos, né, que estavam muitas vezes ligados a manifestações contra governos ditatoriais, né, 30, 40 anos de poder, associado aí a uma grave crise socioeconômica que alguns desses países estavam vivendo, né? Então, chama atenção. Alguns temas que são importantes para lembrar quando se fala de África, né? Primeiro, a questão da sua desigualdade socioeconômica e de renda. Então, se tem uma pobreza que é balizada pela exploração e pela desigualdade, né? Outra coisa é a sua estabilidade política em alguns territórios, em alguns países, né? Tanto do ponto de vista interno quanto extra-país, né? No caso aí envolvendo mais de um país, no caso de disputa de fronteiras ou coisas do tipo. Se tem a exploração de recursos naturais, principalmente por parte das grandes potências, né, que vão tentar explorar os recursos, principalmente a questão de terras raras, além do fato de ser um território, um continente com boa quantidade de terras ainda agricultáveis, né, diferente de outros continentes, como é o caso da Europa. Um fato que chama atenção é o interesse da China no território, né, africano. Então, a China tem investido em várias ações, em várias frentes de atuação e de influência na África, por causa dos interesses dos recursos naturais. Uma outra situação que chama atenção é como as alterações climáticas vão impactar no território africano, né? Então, a gente pode destacar que a vulnerabilidade de povos africanos a secas, a chuvas, tempestades, entre outros eventos climáticos extremos, ela é maior, então isso vai gerar uma preocupação, uma onda de problemas relacionados a isso, como, por exemplo, o crescimento de refugiados ambientais, né, movimentos nacionalistas, que também é muito comum no território africano, né, alguns grupos tentam pedir independência, eu poderia destacar aqui a Somalilândia, né, na fronteira ali com a Somália, né, que tenta há mais de 20 anos ser entendida, reconhecida como um país autônomo, independente. Grupos extremistas fundamentalistas, tão recente, nos últimos anos, a gente percebe um avanço dessa atuação desses grupos, né? As grandes epidemias, ebola, marburg, entre outros, né? Doenças infecciosas parasitárias, mas também a gente pode destacar principalmente HIV, né? Que é um continente que tem um número expressivo de pessoas contaminadas. Estudos que também chamam a atenção na África é a sua dinâmica demográfica. Então, estima-se que até 2100 a África, por exemplo, vai ter um crescimento demográfico, né? Então, aí a gente pode perceber que a mudança do padrão epidemiológico, a transição demográfica, né, a forma como o crescimento econômico e o desenvolvimento ocorre na África vai aumentar ou diminuir o tempo dessas transições epidemiológicas nos mais variados contextos da África, e atuação de piratas, né? Então, no caso aqui, a gente pode ver aí algumas áreas que ilustram a ação de piratas no território africano, né? Então, é isso. Alguns exercícios, algumas questões. Força!